ES Brasil. Destinos ES. Olá, bem-vindos ao podcast Destinos ES. Eu sou Ludmila Azevedo e aqui a cada edição a gente traz um convidado para falar sobre turismo no Espírito Santo, os diferentes destinos, as potências, os desafios que a gente enfrenta, né? E o potencial que a gente tem pela frente. Hoje, antes de apresentar o nosso convidado, vamos lembrar que esse debate é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. E hoje o nosso convidado é o Fernando Gregório, ele que é CEO do Vibes, aplicativo de lazer e turismo aqui no Espírito Santo. Fernando, seja bem-vindo. Bom, primeiramente, Ludmila, boas vibes para você, boas vibes para quem está assistindo a gente. Muito obrigado por esse convite. Bora viver novas experiências aqui no Espírito Santo com o Vibes. Bom, a gente vai falar bastante sobre o que é o Vibes, que é um aplicativo, né? Na verdade, é uma startup, né? Que é uma empresa e voltada para soluções inovadoras. Conta pra gente um pouco sobre o que é uma startup, né? E o que é o Vibes e como ele funciona. Perfeito, ó. O Vibes é uma Turistec, né? Então, uma empresa, uma startup de base tecnológica voltada para o turismo. Então, a gente tem conhecimento de outras Turistecs que estão aqui no Espírito Santo. Então, fomos pioneiros. Tudo começou há 8 anos atrás. Mas o Vibes é o seu personal rolê. Imagina você que está assistindo a gente agora, numa quarta-feira, meiuca de semana. Você tá cansado, tá estressado, teve um dia ruim no trabalho, você chega em casa ou tá saindo do trabalho e tudo que você gostaria na sua vida é de encontrar um restaurante novo, algum lugar para você tomar alguma coisa com seus amigos, ir num parque ou algum evento que esteja acontecendo na sua região ou que você sequer sabe. Então imagine se tivesse alguma coisa, alguma plataforma que dissesse o que tem para fazer de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua vontade. Pois é, fica tranquilo, já existe, é o Vibes. O Vibes é um aplicativo de lazer e turismo que conecta pessoas, lugares e momentos. Nós temos uma inteligência artificial própria, chamada Trip, é a primeira inteligência artificial voltada exclusivamente para o turismo registrada no Brasil, onde ela entende o que você gosta de fazer. Quanto mais você usa o aplicativo, mais ela entende o que você gosta de fazer e mais ele qualifica, a ponto de ser o seu personal rolê. O meu Vibes é diferente do seu, Ludmila, que vai ser diferente do pessoal que tem o Vibes instalado, ou que vai instalar o Vibes aí e vai usar ele, porque a Trip, que é a nossa inteligência artificial, qualifica e deixa o Vibes exclusivo para cada pessoa, personaliza, o que é também uma grande tendência no mercado de turismo, né? A personalização, e a gente faz isso com inteligência artificial. O Vibes hoje é um aplicativo disponível em 11 estados brasileiros e 10 países. Se você for para os Estados Unidos, Grécia, for para Portugal, Espanha, Chile, Argentina, você pode ir com Vibes tranquilo que você vai poder fazer lá seu lazer e turismo, descobrir coisas novas. Isso é uma outra coisa interessante, porque o Vibes ele traz coisas que muitas vezes não estão hypadas, que não são muito conhecidas. Por exemplo, se você vai para São Paulo, você logo vem à cabeça o MASP, Paulista, Ibirapuera, mas por que não você descobrir outras coisas que não estão hypadas, que não são muito conhecidas? Que estão aí no convívio das pessoas que moram ali. Então o Vibes também tem essa curadoria. A Trip tem a capacidade de entrar nos bancos de dados abertos, fazer a avaliação desses pontos turísticos e selecionar aquilo que é bom e trazer para dentro do aplicativo. Isso faz com que a gente qualifique também as demandas. Porque às vezes você tem uma promoção de um ponto turístico, de um bar ou de um restaurante. E você digita no Google lá e o primeiro resultado que vai aparecer é aquele que tá pagando ali por aquele espaço. Perfeito. Né? E a Trip, ela não leva em consideração isso. Ela leva em consideração o que foi dito, os parâmetros, transforma todas as questões de avaliação
em parâmetros e depois ela mesma avalia se aquele lugar é bom ou não. E eu posso te garantir que dá muito certo. Toda vez que a gente viaja, a gente só vai nos lugares que a trip, que o Vibes indica, e sempre é muito certo. Tem até uma história legal, tava em São Paulo, e aí tinha um restaurante peruano embaixo do apartamento onde eu aluguei pra ficar, e o Vibes começou a me indicar esse restaurante peruano. Só que a fachada era muito feia, eu jamais entraria ali. E o Vibes indicando esse restaurante peruano. Eu falei, cara, vai dar ruim, eu vou porque tem um erro aqui. Vou falar pro time que a gente errou aqui nesse negócio, tem alguma coisa errada. Fui no restaurante peruano e fui mais audacioso. Pedi um polvo. E polvo é um negócio difícil de fazer. Se não souber fazer, fica borrachudo, fica um gosto rançoso e tudo mais. Pedi o polvo. Falei, cara, vai dar muito errado. Veio o polvo e foi o polvo, o melhor polvo que eu já comi aqui no Brasil. Aí até mandei pro time lá, do meu time de inovação, falei, cara, a trip tá redonda demais, vai dar certo, ela tá... um outro momento tava em Gramado, foi em todos os lugares que o Vibes me indicou em Gramado, perfeito, tudo 10. E aí resolvi ir num lugar que não estava no Vibes e que era hypado, tava naquela rua coberta, e assim, o atendimento ruim, o prato ruim, tudo caro. E aí mandei pro time, cara, ó, a trip realmente. Então a trip, ela tem essa função de tanto qualificar e entender quem você é, para entregar dicas de lazer e turismo personalizado, além de também avaliar e trazer uma curadoria de mais de 31 mil pontos turísticos cadastrados no aplicativo, entre museus, restaurantes, bares, todos eles. São 31 mil pontos no aplicativo hoje, e nossa base tem mais de 270 mil pontos dentro do nosso banco de dados. E a ideia é da gente crescer mais. Até 2016 a gente está em todo o Brasil. Até ano que vem a gente está em todo o Brasil. 2026, né? Tá certo. Até 2026 está em todo o Brasil e já implantando nossa primeira unidade comercial fora do país. Ótimo. E aí a gente falou também sobre o funcionamento da Trip, né? Você falou que ela explora aí os bancos de dados, mas aí na hora que o usuário baixa o aplicativo, baixei agora e comecei a acessar, responde algumas perguntas, como que a Trip começa a identificar ali o gosto daquele usuário? Há alguma coisa sobre lugares que ele já visitou, que já foi e gostou? Legal, uma pergunta excelente. Eu não era da área de turismo, né? Então eu sou administrador de formação, especialista em gestão de projetos, com mais de 10 anos de experiência na área de gestão, de planejamento e na área de projeto. Então, de turismo, eu era um consumidor. Eu gosto muito de viajar, minha esposa e eu, a Jéssica, a gente gosta muito de viajar e tudo mais. Então, de turismo, eu entendia de consumo. Então, quando veio a ideia do aplicativo, eu fui pesquisar o mercado. E passei 3 anos da minha vida estudando o mercado de turismo no Espírito Santo. E por que no Espírito Santo? O Espírito Santo é um laboratório maravilhoso para quem quiser formatar novos negócios no turismo. Porque apesar do nosso território ser pequeno e a gente tem uma população pouco menos de 4 milhões de pessoas, a gente tem uma mixigenação muito grande cultural. Então aqui a gente tem influência italiana, alemã, indígena, além das pessoas que vêm de fora de outros estados para poder estar aqui também no Espírito Santo, São Paulo, Rio, Nordeste. E aí a gente tem uma mixigenação muito grande. Então aqui tem um mix cultural interessante. Então eu falei, poxa, o laboratório perfeito para estudar é aqui no Espírito Santo. Então, nos 3 anos, eu fiz uma pesquisa conversando com os empreendedores. Empreendedor, por que você tem tanta dificuldade de divulgar, de colocar o seu empreendimento para realmente focar no Espírito Santo? Então, ouvi as pitangas dos empreendedores. Porque eu não tenho qualificação, não entendo de rede social, não entendo, é caro botar o meu empreendimento no jornal, contratar um influencer é muito caro, é burocrático. E a gente tem que entender que boa parte desses empreendedores são empreendedores de pequeno porte, microempreendedores, e que estão cuidando de tudo. São vendedores, compradores, são marketing, faz toda a gestão. A gente sabe que isso é difícil, então eles não têm tempo para poder fazer isso. Então, entendi que o empreendedor tinha dificuldade de mostrar o seu empreendimento. Por outro lado, também fui perguntar aos turistas, qual é a dificuldade de consumir o Espírito Santo? Capixaba, você nasceu aqui, por que você não consome o seu estado? Tem tanta coisa legal aqui, tanta coisa boa. Eu ouvi bastante isso. Não, porque Vitória não se resolve em um final de semana. Mentira, não resolve, tem muita coisa em Vitória para você fazer. Desde uma visita guiada no Palácio Anchieta,
onde você pode visitar, inclusive, o gabinete do governador, quanto as praias da Ilha do Frade, da Ilha do Boi, o planetário. Então, assim, tem muita coisa para você fazer em Vitória, muita coisa, né? Então, tem rotas gastronômicas, de bares, restaurantes maravilhosos. Então, e fomos perguntar. E muitos dos turistas falavam, os próprios capixabas, porque aqui não tem nada para fazer, porque aqui a gente... Então, a gente pegou todo esse conteúdo gerado de 3 anos e no final chegamos ao Vibes. E aí eu vou chegar nessa pergunta, né? E quando a gente chegou no Vibes, a gente entendeu que as pessoas odeiam preencher formulários. Meu amigo, você tá na quarta-feira, aquela quarta-feira desesperadora que eu te falei, que você tinha que entregar um relatório pro chefe e não conseguiu, e aí tudo que você quer é viver uma experiência nova, você não quer preencher formulário. Tem mais uma demanda, mais um trabalho. Exatamente. Então, assim, eu quero só ganhar de mão beijada, uma dica legal. Então, quando você acessa o Vibes, você diz qual é a sua Vibes do dia. O que eu tô a fim de fazer hoje? Hoje eu tô mais cult? Hoje eu tô mais gourmet? Eu tô mais social? Quero tomar um refrigerante, alguma coisa com todos os meus amigos? Então você diz qual é a sua Vibes. E quando você diz qual é a sua Vibes, é a sua primeira conexão com a trip. É aí que ela entende quem você é. Legal. Ludmilla gosta de rolês gastronômicos, então já tem. Então você não preenche nenhum formulário. Você dá um primeiro insight pra trip e a partir daí, quanto mais você vai usando a trip, mais ela vai entendendo você. Ótimo. E a gente falou um pouquinho, né? Você falou que você ouviu as dores dos empreendedores do setor, né, para desenvolver o aplicativo. E você também comentou que museus, hotéis, bares, restaurantes, um pouco de tudo, tá cadastrado no Vibes aí justamente para ser a dica, independente do tamanho do negócio, da aparência dele, né? Para aquela pessoa que tá precisando, que tá procurando. E aí, como que funciona isso? Essa parceria com os empreendedores, eles fazem cadastro no aplicativo para ter seu empreendimento mostrado ali? Ou é justamente os próprios bancos de dados que pegam aquele negócio que tem algum tipo de presença digital e colocam ali? Excelente. Voltando um pouquinho pro passado, o Vibes tem 8 anos de história. Desde o dia que eu tive a ideia, num domingo de sol, esse azul lá em casa, que eu tava trancado em casa com a minha esposa, assistindo pela 10ª vez o mesmo filme. O filme era Crepúsculo, Amanhecer, parte 2. Falei, não aguento mais assistir esse filme. Dia maravilhoso, Vitória é uma das capitais mais bonitas do mundo para se viver, segundo a própria ONU, e a gente tá dentro de casa. Então, a gente começou o Vibes e é assim, imagina você criar uma tour stack num estado que naquele momento não se importava com o turismo. Então assim, o turismo já era negligenciado, quem dirá uma empresa de tecnologia voltada para o turismo. Então a gente tinha um desafio muito grande. Então a gente começou a caminhar e inicialmente a gente precisava rentabilizar rápido isso, né? Então inicialmente o que a gente fazia? Nós tínhamos o Vibes Hunter, que é o melhor emprego do mundo. Inclusive, quando eu me aposentar do Vibes, eu quero ser Vibes Hunter, que é o que ele faz? Ele vai até os empreendimentos, ele avalia esses empreendimentos conforme os critérios que nós identificamos lá naquele estudo de 3 anos que nós fizemos, e aí com essa avaliação, o estabelecimento era aprovado, e aí sim ele poderia entrar dentro do aplicativo pagando uma mensalidade. Só que nesse modelo de negócio, ele não é escalável. Então, um pré-requisito para que você seja uma startup, além de ser de base tecnológica, é de que você possa ser escalável, que você possa escalar muito, quem sabe, globalmente. Então, dessa forma, não dava para ir. E aí veio a ideia da Trip, da gente ter, então, um sistema inteligente, uma inteligência artificial que fizesse todo esse trabalho. Só para lembrar, né, a Trip é de criação própria, né, é nossa. E por que a gente usou, ao invés de usar os players que já tem no mercado, de outras inteligências artificiais, por que a gente criou a nossa? Porque o mercado de turismo, apesar de ser muito bom e promissor, ele é um mercado complexo. É um mercado de muitas cadeias produtivas. Então, a gente precisava de algo exclusivo pro turismo para atender o Vibes. Então, a gente criou a Trip. E aí, a gente mudou o nosso modelo de negócio. Então, agora, os empreendimentos, eles não pagam mais para estar ali dentro. A própria Trip, ela vai avaliando e vai trazendo você para dentro, caso você seja aprovado conforme os critérios da Trip. E aí, a gente está buscando novos modelos de negócio. Em 2023, no ESX, né? Foi nossa grande virada de chave. A gente participou do ESX 2023. 2 investidores viram o nosso potencial no ESX, foi muito legal. Tenho certeza absoluta que nós fomos a startup mais visitada do ESX 2023, a ponto dos investidores verem o movimento que a gente fez lá, a concentração de pessoas. Tinham colegas de outras startups e falaram, cara, você tá invadindo meu espaço. Eu falei, desculpa, o pessoal tá querendo ver e eu não tenho o que. Tinha gente que
foi 3 vezes no stand e falou, cara, eu tô vindo pela 3ª vez, me atende, por favor, porque eu já vi 2 vezes, vocês não conseguiram me atender por conta do volume. Então os 2 investidores viram o potencial do Vibes e investiram. Foi aí que a gente mudou nosso modelo de negócio, tinha dinheiro em caixa, né? O Vibes, naquela época, ele tinha um valuation de 3,5 milhões, hoje nosso valuation é de 10 milhões. Não tem esse dinheiro em casa, gente, pelo amor de Deus. O valuation é o valor que a empresa tem se eu fosse vender ela hoje, tá? Não tem esse dinheiro em casa, por favor. Então, eles viram e a gente mudou o modelo de negócio, voltou na trip. Então, hoje a gente está focado na construção de um marketplace para venda de experiências turísticas, que também é uma demanda, é uma tendência mundial do turismo e é um produto de alto valor agregado. Então, assim, experiências turísticas é a bola da vez, é um mercado extremamente promissor de alto valor agregado. Então, o que você consome ou gasta no turismo, você gasta até 10 vezes mais no que é a experiência turística, né? E por que isso? Imagina você, tá assistindo a gente, tem seu filho, tem seu sobrinho e tudo mais, e aí quanto você pagaria para fazer com que seu filho ou seu sobrinho vivesse aquela experiência que você viveu quando criança, de casa de avó, por exemplo, ou de ter a oportunidade de ir pro sítio do avô, passar férias no sítio do avô e poder participar da rotina do avô, de ir pro curral de madrugada, tirar leite, tirar café e tudo mais. Então, ou de você, ao invés de só visitar o Convento da Penha, dormir no Convento da Penha, que é um patrimônio histórico, ou dormir no Palácio Anchieta. Quanto você pagaria por essa experiência? Então, por isso que experiência turística é um produto de alto valor agregado. E você falou sobre a SX, né? É o maior evento de inovação e tecnologia do Espírito Santo, que reúne diversas startups, muitas empresas buscando investimento, né? E acontecem essas oportunidades. Justamente esse investimento possibilitou que vocês seguissem nessa rota de expansão, parcerias aí, vocês têm parceria com a Prefeitura de São Paulo, tudo isso potencializou e expansão também para outros lugares fora do Brasil. Conta um pouco sobre os maiores desafios dessa expansão e como também pegar, digamos assim, essa experiência do usuário que é de fora, né? Como detectar tudo isso. Show, excelente. Eu digo que na jornada empreendedora, e principalmente quando você fala de inovação, o seu grande desafio, sempre vai haver desafios. Hoje, eu sempre tenho essa convicção comigo. Poxa, estou celebrando um momento mega importante hoje, mas eu sei que amanhã eu vou acordar e vou ter um monte de problema para resolver. Então, a vida do empreendedor, de modo geral, é uma montanha-russa. Cheio de altos e baixos, cheio de desafios. Aquelas pessoas que pintam o empreendedorismo com um mar de rosa é furada. O empreendedorismo como diziam os antigos, né? Sangue nos olhos, faca no dente. Então é um negócio bem desafiador, muito desafiador. É sim um estilo de vida, porque você tem que se abdicar, você abdica da presença da sua família, você deixa de participar de eventos, porque você precisa trabalhar, você dorme pouco. Então, mas tudo isso é gratificante se você tem um propósito, você quer deixar um legado. Então isso é importante. Então, nossa grande virada foi quando esses dois investidores aportaram pela primeira vez no Vibes. E aí logo depois veio mais 2 investidores, a FUCAP, né, que é uma das 5 maiores escolas de negócio do país, e também a Brum Custer, que é um escritório de direito empresarial extremamente conceituado no Brasil todo, especialista em direito de startup, especialista em LGPD. Então, nossos 4 investidores, e aí nós tivemos nossa primeira virada. A nossa segunda virada aconteceu, infelizmente, fora do Espírito Santo, quando a Embratur, que é o órgão que regulamenta, né, que potencializa, que engaja o turismo brasileiro, principalmente fora do país, lançou o desafio Rotas Gastronômicas para que as startups escrevessem suas ideias para poder disputar, né, vencer essa categoria. 72 startups brasileiras e fora se inscreveram, e aí o Vibes ficou entre as 5 finalistas, e nós fomos vencedores. Então a gente venceu como a startup oficial da Embratur para desenvolver turismo gastronômico no Brasil. E isso foi muito legal e foi muito bacana, foi muito significativo para mim, porque quando a gente venceu, todo mundo achou que a gente era de São Paulo. Não, vocês são de São Paulo. Eu falei, cara, que São Paulo o quê? Eu falo iá, eu como muqueca, eu sou do Espírito Santo.
Então, virou até uma piadinha. Poxa, como que uma startup de um lugar que não tem o turismo como sua base, tem uma Turistec que é referência nacional para desenvolver turismo. Então, foi a nossa grande virada, né? Então, 2 meses depois, a gente nos tornamos, hoje nós fazemos parte do seleto grupo de 5% de startups brasileiras que tem alguma relação com a Embratur. Isso é um grupo seleto, até mesmo por conta de qualificação, maturidade. Nós somos novos em idade e tal, mas a gente é um time muito qualificado, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de gestão de projeto, na área de administração. Então, é um time... E esse é um feedback que eu recebi, inclusive, da equipe da Embratur, né? A grande diferença de vocês é que vocês são um time muito qualificado. Muito especializado, muito maduro, pé no chão, né? Porque isso é importante também, né? Tipo, tem muito startupeiro que joga o valor da startup lá em cima e já... Não, cara, pé no chão, trabalho bem feito. Às vezes o feijão com arroz resolve, não precisa você recriar a roda, não precisa você ser o próximo Mark Zuckerberg, você precisa simplesmente fazer bem feito, entregar o valor para o seu usuário. Então, aí foi nossa grande virada. 2 meses depois, a gente vence mais um desafio a nível nacional, que foi o desafio de rotas turísticas de São Paulo, onde também a gente se torna a primeira startup da história a ser contratado pela Prefeitura de São Paulo, a 5ª maior cidade do mundo, para poder potencializar o turismo deles. E aí foi aí que a gente teve a nossa terceira virada e que, de fato, nós nos tornamos a Turistec mais importante do Espírito Santo e uma das Turistecs mais importantes do Brasil. Hoje a gente está nessa faixa aí entre as 5 Turistecs mais importantes do Brasil e isso nos torna, nos deixa muito feliz, aumenta a régua, porque a gente precisa entregar mais, aumenta a responsabilidade do nosso trabalho, mas me dá um quentinho no coração, saber que, poxa, saí do Espírito Santo e levei o nome do Espírito Santo, da inovação do Espírito Santo, para um outro patamar a nível Brasil. Hoje nós somos reconhecidos nacionalmente e somos capixaba. E você que teve todos esses anos de estudos, de pesquisa, qual foi a resposta aí para a pergunta de por que as pessoas não ficam sabendo sobre as belezas que o Espírito Santo tem a oferecer? Por que as pessoas chegam aqui e não sabem o que tem? Enfim, o próprio capixaba não sabe o que fazer dentro do seu próprio estado. Perfeito. A primeira resposta e a esmagadora, ela é a seguinte: fator cultural. Nós aprendemos desde o início que no Espírito Santo não tem nada para fazer. Isso é um fator cultural que nós precisamos mudar. Aquela síndrome do patinho feio, tal, o primo pobre do Sudeste, essas coisas todas. A gente precisa vencer essa barreira. Começamos a vencer bem. Tá melhor. Mas a gente precisa ir mais. Então, assim, se você olhar para alguns estados ao redor, a gente reclama muito do atendimento do Espírito Santo. Mas acredite, não justifica ter um atendimento ruim. Mas se você olhar para outros estados aqui ao redor, o atendimento consegue ser pior do que o do Espírito Santo. Segundo, profissionalismo. Tá? A gente precisa profissionalizar o turismo. Ainda é feito de uma maneira muito rudimentar, muito primária. E tudo bem, estamos começando. Primeiro você começa, depois você melhora, né? Não é essa trend que tá rolando aí. Então, assim, mas a gente tá atrasado ainda. Tem alguns empreendimentos, inclusive atendidos pelo Sebrae, que eu já me hospedei, que é fantástico a forma que o empreendedor atende você, como se você fosse realmente da família. Tem um sítio chamado Baixada Verde, que a gente se hospeda de vez em quando. É um sítio, a gente aluga esse sítio para ficar lá quando a gente quer ficar mais reservado. E a dona desse sítio que a gente aluga, ela é quase que uma mãe quando a gente vai lá. Era aniversário da Jéssica, ela foi, comprou uns bombonzinhos pra Jéssica. Depois de fazer o cálculo, eu falei: Jéssica, eu acho que ela gastou nesses mimos o que a gente pagou pra ficar aqui. Então, falta qualificação, falta profissionalização do sistema, de realmente ter atendimento. Por que você vai em São Paulo e você, na maioria das vezes, é atendido bem? Porque ali, eles encaram aquilo como: Ludmila, você vai vir pra mim, eu não vou deixar meu concorrente pegar você não, porque você é do meu restaurante, eu quero te atender melhor porque eu quero que você fique aqui comigo. Então, a disputa é maior, mas assim, falta profissionalismo. Então, primeiramente, cultural. Segundo, profissionalizar o turismo, falta isso aqui no Espírito Santo, falta qualificação. E terceiro, é um pouco também do empreendedor fazer sua parte. Eu entendo, eu também, minha equipe é reduzida, eu tenho muitas funções na minha empresa, e eu chego em casa no final do dia e falei: meu Deus, eu precisava ter feito
mais estratégico, fiz mais operacional, então como é que fica? Mas a gente precisa fazer o feijão com arroz também, porque o mercado já é difícil, falta profissional, falta incentivo e você ainda não vai fazer o seu feijão com arroz? Então assim, você precisa completar você. Se não estão fazendo por você, faça você por você, entendeu? Então eu acho que falta ainda também essa garra de falar assim, eu entendo perfeitamente que existem vários desafios, e eu concordo. Alguns desses desafios são os meus desafios também. Mas falta o empreendedor também fazer o seu feijão com arroz. Também falta nisso. E o empreendedor, assim, que sente que falta um pouco na presença online, que talvez esteja meio perdido aí, pode procurar, então, o Vibes para fazer o seu cadastro. Você mencionou que anteriormente tinha uma mensalidade e o que hoje já não é o caso, já que a própria inteligência artificial faz esse filtro de, ok, esse empreendedor vale aqui para a gente utilizar, para a gente indicar. Show, perfeito. A gente está construindo um sistema em parceria com o Sebrae. Não sei se eu posso dar muito spoiler aqui, mas a gente está construindo uma parceria, um sistema em parceria com o Sebrae, que vai ser o ecossistema do turismo, onde os principais agentes, né, as principais peças do ecossistema vão poder se encontrar e se falar, né? O empreendedor que quer vender sua experiência turística, né? Que vai poder receber uma avaliação do próprio Sebrae, as agências de turismo que também vão poder revender essas experiências para o Brasil inteiro. Então é um projeto gigantesco, robusto e que de fato vai ser disruptivo para potencializar o turismo capixaba. Então, atualmente, só entra dentro do aplicativo aquilo que a Trip aceita e avalia, porém, os empreendedores, após o lançamento do portal, também vão poder solicitar o seu cadastro dentro do aplicativo mediante a avaliação. Sabe por que a gente precisa avaliar os empreendimentos que estão dentro do aplicativo? Porque imagina você trabalha de escala e a sua escala finalmente caiu no final de semana. E aí o Vibes indica um lugar no seu único final de semana que tem, sei lá, tem 6 meses que você não tem mais um final de uma folga no final de semana que você trabalha em escala. E aí o Vibes indicou um lugar que não é bom. Você vai ficar tão chateado comigo. Então eu não posso estragar o seu final de semana, eu não posso estragar o seu momento de lazer. Então eu preciso manter uma curadoria dentro do aplicativo. Então, os empreendedores, após o lançamento do portal, tá previsto para o dia 21 de março. Já perto, né? Edinho, tô trabalhando, 7-7, tá, assim, o time tá trabalhando muito focado nisso, mas vai valer muito a pena, porque é um projeto inédito, disruptivo, em parceria com o Sebrae. O Sebrae realmente tá sendo a gente tá trabalhando muito bem junto, bem conectado, estamos desenvolvendo um negócio muito legal pro empreendedor, e aí a gente tá desenvolvendo esse portal, então você vai poder entrar no aplicativo. Se o seu empreendimento não tiver no aplicativo, você vai solicitar inserção. E aí vai ter toda uma avaliação, a gente vai entender por que você não foi recusado pela Trip. Você vai ter as consultorias necessárias, você vai buscar as consultorias necessárias e vai colocar tudo isso lá. A gente está criando também uma perna dentro do Vibes para poder auxiliar na geração de conteúdo. Porque hoje, no turismo de experiência é um negócio bem bacana, sabe, Ludmila? Porque tem que ter storytelling. Qual é o storytelling do seu empreendimento? Por que o seu empreendimento se conecta com as pessoas? A gente tem algumas histórias legais de pessoas que têm um empreendimento que o local era do avô, e aí foi herdado de família, e ficou um tempo parado, aí recebeu uma visita de um casal que ia num casamento, e aí entendeu que tinha vocação para poder ser receptivo. Então tem que ter um storytelling. O turismo de experiência, ele começa no storytelling. Como que você vai se conectar com o seu cliente? Então a gente está criando também uma unidade dentro do Vibes que vai dar essa assessoria e tudo mais, né? Também será uma fonte de receita dentro do Vibes, mas porque nós também criamos uma identidade, uma metodologia. Então hoje nós temos o Vibes em si, a empresa, a startup Vibes, é muito além do aplicativo. O aplicativo é nosso carro-chefe, é a nossa grande criação, é realmente nosso grande potencial, mas tem toda uma estrutura que a gente está criando para poder atender. Então, tanto na parte de construção do storytelling, de conteúdo e tudo mais, então a partir do dia 21 as pessoas já vão poder contar um pouco com isso e também com uma conexão com o Sebrae, agências e tudo mais.
Ou seja, o que está previsto aí, os próximos projetos de vocês são esse novo espaço que vai ser lançado em parceria com o Sebrae. Ano que vem, vocês já pretendem aí estar com o aplicativo com soluções inovadoras em lazer e turismo para todo o território nacional e querem aí ampliar para outros países além dos que vocês já trabalham, ou pretendem aí ampliar para outras regiões desses países que vocês já têm aí com vocês? Exato. E aí eu falo tranquilamente para todas as pessoas que estão assistindo a gente, você, Ludmila, o Vibes será uma startup global. Isso é fato. Vai ser. Nós estamos trabalhando desde o primeiro dia, desde o primeiro investimento, nós trabalhamos com esse objetivo de ser uma Touristec global. E seremos. Só que, para chegar lá, tem um caminho enorme. Não vai ser fácil, não está sendo fácil, porque é algo disruptivo. É difícil você ser o primeiro a fazer. É muito difícil. Ontem eu estava dando uma palestra para uns alunos da FUCAP e eu falei que uma das coisas que me ajudaram bastante no começo foi o poder de convencimento, de convencer as pessoas de que o turismo realmente ia ser interessante. Porque imagina um menino falando para todo mundo de criar uma empresa de tecnologia do turismo no Espírito Santo. Muitas pessoas fecharam a porta, não me atendiam quando eu ligava, dava 2 risquinhos no WhatsApp e não me respondiam. E tá tudo bem, hoje essas pessoas estão do meu lado, estão me ajudando, tudo bem. Mas até convencer, porque quando você pensa em inovação, é muito fácil, tá muito claro o caminho que você vai seguir, como você vai chegar, mas tá muito claro aqui, ó, na sua mente. Difícil é tirar da sua mente e colocar no papel. Mais difícil ainda é você tirar do papel e colocar em prática, quando você faz a primeira vez. Então, é difícil. E a gente tá seguindo um caminho que ainda não foi seguido ainda. Mas tem muitas coisas que me deixam muito tranquilos e muito confiantes quando eu falo, seremos uma startup global e somos capixabas. Essa startup capixaba será global. Isso pode anotar aí. Daqui a 2 anos, as pessoas vão estar olhando aqui, deixa eu ver como é que tá o Vibes. Fala, global, primeira sede em outro país e tudo mais. Mas existe um caminho. O que me deixa seguro disso? Primeiro, alguns dados. Isso é importante para você que quer inovar, principalmente no turismo. Se apegue aos dados, aos números. Os números não mentem. Tem uma projeção da Organização Mundial de Turismo que diz que até 2033, tá ali do lado, 2033 é logo ali. Eu falo até que é a curto prazo, né? Porque como o tempo passa rápido, então é curto prazo. 2033, 11% do PIB mundial vai ser produzido pelo turismo. Você tem noção que 11% de tudo que for produzido no mundo de riqueza vai vir do turismo? Outro dado importante, 13% das pessoas que vão trabalhar no mundo em 2033 também são do turismo. 13% das pessoas que trabalham no mundo são do turismo, ou seja, é um mercado extremamente promissor. Além disso, a gente tem a questão de que o mercado de turismo, ele foi um dos mercados que mais se recuperou pós-pandemia. Foi o que mais levou pancada também durante a pandemia. Mas hoje, os números do turismo hoje são similares ou já estão passando dos números que antecedem o turismo. Outro dado interessante, as pessoas que trabalham com turismo chegam a ganhar 2 vezes mais do que as pessoas que ganham no mercado comum, em mercados comuns. Então você pode ver que é uma estrutura, que é um mercado promissor e é um mercado extremamente milenar. Você vê que, sei lá, os egípcios já faziam turismo. Então é um mercado que sempre existiu. E logo você tem um mercado promissor, desafiador, porque é um mercado complexo de várias cadeias, como eu falei, né? Tipo, quando a gente fala eu vejo as pessoas reclamando, e aqui não tô todo mundo partindo de nada, pelo amor de Deus, mas eu vejo quando a pessoa reclama de um show da Madonna. Meu amigo, o show da Madonna é um evento turístico que que fomenta o transporte, fomenta o posto de gasolina, o supermercado, as pessoas que trabalham diretamente. Então, assim, os hotéis, então... não tô falando de se paga ou não por dinheiro público, isso aí não vou entrar nesse detalhe que não quero, nem faz questão. Mas assim, o que isso gera
pra cadeia produtiva, porque as pessoas acham que turismo é só você ir no local, mas não. Quando você tem pessoas indo, visitando aquele local, você tem toda a cadeia de suprimentos sendo movimentada. Seja de uma farmácia, seja do supermercado, seja de um posto de gasolina, tudo isso está sendo movimentado. Então todos nós somos impactados economicamente quando a gente fala de turismo. Então é um mercado promissor e eu tenho certeza absoluta que o Vibes vai ser uma startup global. Pode anotar aí. Aí você, empreendedor ou pessoa que sonha em empreender, não sabe ainda o que fazer, como fazer, já fica sabendo que turismo, então, é uma área aquecida e, o retorno não vai vir aí tão distante, né, do que a gente pensa, né? Pode ser aí a curto prazo aí um setor bem lucrativo para as pessoas, né, investirem, começarem a empreender. E independente de ser uma empresa de tecnologia, não. Eu, sinceramente, me incomoda muito olhar para o Espírito Santo e não ver outras turistetes. Isso me incomoda. E por quê? Pode falar, não, você tá sozinho, então melhor. Não é bom. Porque como eu disse, o turismo, ele é uma cadeia produtiva enorme. Então, o Vibes hoje atende a demanda, a jornada do turista em si, né? Mas também atende a jornada do empreendedor. Mas tem todas as outras frentes de trabalho que nós precisamos de outras turistecs para poder desenvolver na área de infraestrutura, na área de comunicação. Então, assim, existe um ecossistema. Melhor, é necessário que haja uma comunidade de turistecs para que a gente possa, de fato, fazer no Espírito Santo uma potência turística e tecnológica. Então, eu me incomoda. Eu convido todos vocês a fomentarem, a criarem startups, a turistecs voltada para esse mercado, porque, assim, para que a gente possa realmente ser forte e grande, a gente precisa de mais turistecs para completar todo o ecossistema gigantesco que é o turismo. O objetivo realmente é atender toda essa cadeia, né? Atender a pessoa que está procurando aí, né, um passeio para onde viajar e as pessoas que estão empreendendo. Exatamente. E por fim, Fernando, você já viajou então bastante, você já falou que você e sua esposa gostam de ir para todos os cantos, inclusive testam o Vibes e a Trip em vários lugares, né? Aqui no Espírito Santo, o que vocês estão achando? Quais os lugares favoritos de vocês para visitar? E talvez um lugar assim mais inusitado que a pessoa pode não esperar até alguma coisa legal para fazer, mas você já pode atestar que a Trip sabe, a Trip vai indicar alguma coisinha legal para tá ali vendo, fazendo. Excelente. Eu vou dar 2 dicas, então. A primeira dica de um lugar que realmente foi uma grande revelação para mim, não esperava, que é o Caparaó. O Caparaó do lado do Espírito Santo, ele é fantástico, ele é maravilhoso. São 6 horas de viagem? São 6 horas de viagem. Mas se você vai com uma boa companhia, passa que você nem vê. Então, assim, a estrada é boa, pra chegar lá é tranquilo. Então, assim, o Caparaó, tipo ali naquela região de Pedra Menina. Então, assim, é excelente. A gente visitou vários restaurantes, desde os mais simples até os mais luxuosos. E a qualidade do atendimento, a qualidade do produto, as pessoas são fantásticas. A gente foi num restaurante mais simplesinho, mais humilde, e aí tinha um molho pra salada. Eu gosto muito de salada, mas eu repeti a salada só pra eu experimentar de novo o molho. Então, assim, do mais simples até o mais sofisticado, muito bom. Questão de custo-benefício também excelente. Então, assim, você tem um produto bom, um produto de qualidade, um produto, às vezes até premium, por um preço muito mais acessível do que você ir em outras regiões hypadas, que são maravilhosas, são perfeitas também, adoro, né? Mas o Caparaó realmente foi uma grande descoberta pra mim, porque realmente é muito legal. A gente tem até uma sessão especial lá no Vibes Caparaó, com várias dicas interessantes e tal, vale muito a pena ir. E a segunda dica, eu vou fazer o seguinte, o próprio Espírito Santo como um todo é um grande ponto turístico. O Espírito Santo é a bola da vez no turismo. E eu tenho um indicador empírico para isso. Nesse último verão, nunca se viu tanto influencer de turismo como nós vimos na última temporada de verão. Isso é um indicador maravilhoso, porque se existe influencer descobrindo o Espírito Santo, promovendo o Espírito Santo, é porque existe uma demanda econômica para isso. Então, assim, isso é um indicador muito legal. Então, faça esse desafio. Baixe o Vibes, né? Disponível aí na App Store, no Google Play. Acesse a loja de aplicativos do seu celular. Digita Vibes. Vai aparecer o Vzinho assim, né? Então, digita o Vibes. Escolhe a sua Vibes e vê o que ele vai te indicar de primeiro. E vai. Eu tenho certeza
que você vai descobrir um lugar maravilhoso que você sequer imaginava que existia. Então, a segunda dica é essa. Descubra pelo Vibes que você vai gostar bastante, eu tenho certeza absoluta. Obrigada pela participação, Fernando. Agradeço o convite. E esse foi o Destinos ES de hoje. Vamos lembrar que o podcast é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades, e Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Antes da gente se despedir, então, Fernando, pode falar @ da rede social aí do aplicativo, mais alguma informação para quem desejar entrar em contato, tirar alguma dúvida? Legal, ó. Você pode encontrar o Vibes no Instagram, _, que é aquele tracinho baixo, né? _appvibes. Lá você vai encontrar também o link para você baixar o aplicativo, tanto no Android, no iOS, na loja de aplicativos aí do seu celular. Então, _appvibes. O meu Instagram, pessoal, né? @Fernando Gregório. Também dou dicas de empreendedorismo. Tem um canal no YouTube que se chama Geração Empreendedora, então pode procurar lá no YouTube também, Geração Empreendedora. Você pode procurar a gente lá. E, ó, deixo uma mensagem aqui para vocês, tá? A gente tem uma dificuldade muito grande de pensar no futuro. A gente é muito imediatista. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui agora é o seguinte: o seu futuro será do tamanho do seu sonho e da sua força de vontade. Então, saiba que quanto maior for o seu sonho, maior terá que ser a sua força de vontade. Às vezes é difícil, dá trabalho, mas quando você chega lá e olha para trás e vê tudo que você construiu, você vai ver que vai valer a pena. Então, pensa nisso e boas vibes. A gente fica por aqui então com essa mensagem aí motivadora. Até a próxima.